Hoje o tema desse encontro, rapidinho aqui, uma reflexão rápida para nossa sexta-feira e por consequência para o nosso final de semana. Porque no final de semana a gente tende a ir para a vida, né? A gente sai do trabalho, daquela letargia do trabalho, né? Daquela coisa meio que mecânica, automática do trabalho e começa a viver. Querendo você ou não, principalmente quem trabalha, né, CLT. E aí a gente começa a ter que se relacionar com os familiares, com os amigos, né, ficar sem fazer nada às vezes. E tudo isso vai gerar aí muitas reflexões, porque você vai sentir. E quando a gente sente, a gente consegue refletir um pouquinho melhor sobre isso e processar, né? E aí que tá, processamento quase não é tão normal de acontecer, né? As pessoas até sentem, mas elas deixam pra lá, deixam o sentimento passar, né? É como se, daqui a pouco isso passa, mas não passa, as coisas só vão se cristalizando. Então, pessoas conscientes, que são todas vocês que estamos aqui, todas juntas, né? Pessoas conscientes, não vai deixar isso pra lá. Pessoas conscientes refletem, pessoas conscientes, presentes, que querem viver melhor, não fica só no sentir, só sentir, mas deixa pra lá, não quero sentir não, né? Não exclui e não fica só aqui sentindo. Passa pro alto e começa a processar, começa a refletir, e é isso que eu quero trazer hoje pra vocês, a como refletir, a como processar esses medos que vão surgindo conforme a vida vai acontecendo, é ou não é? Então, muito bem-vinda a todas que estão aqui. Arte ao Vento, minha querida, linda, que bom que você vai ficar até o final hoje. A Daisy comentando, eu fiz muitas escolhas, troca de trabalho e muito medo de ter feito escolha errada. Ai, que bom que você já pegou esse medo e já trouxe pra cá. Vamos, gente, seguir o exemplo da Daisy? Porque se a gente não sabe o que a gente tem, o que a gente sente, não tem como trabalhar com isso. Agora, na parte prática do que eu tava falando no início da live, né? Se eu não sei o que está acontecendo, né? Se eu sinto, mas se eu não enxergo, como que eu vou processar alguma coisa? Não dá. É igual, sim, eu tenho medo, tá? Mas medo do quê? Medo de quê? Medo de quê? Vamos fazer uma live bem gostosa pra gente que tá aqui hoje? Eu quero fazer uma live assim, ouvindo vocês, trocando com vocês. Não quero ficar olhando só pro meu conteúdo aqui, porque para o que eu preparei, né? Mas eu quero ouvir de vocês. Então, assim, enquanto vocês vão sentindo e vão processando isso, né? Eu vou voltar nesse medo aí já, viu, Daisy? Primeira coisa, todo mundo tem medo. É fato, é ou não é? Todo mundo tem um medinho de alguma coisa. Medo da água desse copo acabar e eu ter que levantar pra pegar mais, mas eu não quero levantar, tô tão bem aqui. Não é nenhum medo, né? Vamos colocar um receiozinho ou um incômodo. Começa assim, né? Um incômodo, né? E aí você vai puxando alguns fios mais profundos. Então, esse medo, quando a gente tem um medo muito grande, existiam muitas coisinhas pequenininhas, muitos receiozinhos que vieram antes e que foram cristalizando, até se tornar um medo, né? Um medo grandão, inclusive, né? Oi, Lilian, bem-vinda, minha querida. E aí, essas pequenas coisinhas, elas vão se cristalizando e às vezes a gente tá tão confusa, porque tem tanta coisa dentro da gente, que a gente não sabe nem por onde puxar o fio. É ou não é? Alguém? Vocês se identificam? Porque às vezes tem tanta coisa pra resolver, tanta coisinha pequenininha pra resolver, que isso se transformou num monstrão. E aí a gente às vezes deixa esse monstro no guarda-roupa porque vai dar um puta trabalho lidar com ele. Mas por que a gente acha que vai dar trabalho? E vai mesmo, vai dar trabalho. Mas quando a gente tem um método, e aí, gente, é uma taurina falando aqui com vocês, né? Quando a gente tem um método, quando a gente tem uma estrutura, quando a gente tem um processo, a gente consegue chegar lá mais fácil, sabe? Lembra sempre do contorno do rio? Quando a água, ela tem um contorninho, ela vai fluindo, não só para a direção certa, mas do ritmo certo. Ela tem um ritmo, né? Então, esse é o ponto. A gente entender como fazer as coisas. Eu quero, nessas lives aqui do Clareia, trazer muito comos pra vocês. Por mais que não seja isso sempre que a gente tá precisando. Não é sempre isso que a gente precisa. A gente tá tão acostumado a ir atrás da resposta e do como, que às vezes a gente pula a etapa e não quer sentir. Aí a gente já pesquisa na internet como resolver a ansiedade, como resolver o estresse, como não sei o que lá, não sei o que lá. Mas antes a gente tem que sentir, antes a gente tem que enxergar. Né? Então a Daisy está
comentando aqui que foram 20 anos em sala de aula como professora e agora saiu para empreender. E daí vocês podem imaginar quantos processos estou vivendo. Isso me deixa com medo muitas vezes. E isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso, Daisy, porque isso é sinal de que a gente está viva. Então, se a gente tem um medo, se todo ser humano tem um medo, mesmo que um medinho, sabe, idiota, por exemplo, de um castiçal quebrar e cair, então eu vou tirar ele daqui, não vou deixar ele aqui na mesa enfeitando essa mesa, porque é perigoso alguém passar aqui e quebrar. Olha que medo ridículo, mas é um medo, né? Então todo ser humano ele tem esse medo. O empreendedorismo ele vem para acentuar isso, meio que te coloca na vida assim, vai minha filha, agora não tem desculpa. E aí é todo dia, né, Daisy? Você tá vivendo isso na pele. Oi Isa, bem-vinda, tudo bem? Oi Zé, tudo bom? É o meu primo? Gente, meu primo tá na live. Ninguém vai visitar o perfil dele não, morro de ciúme dele. Ah, lindão, um beijo. Então, se todo mundo tem medo, a gente também tem uns medos que são mutáveis. Vocês já repararam nisso? Que tem fases da nossa vida que a gente tem um determinado medo, um tipo de medo, tem outras fases que a gente tem outro tipo de medo, e aí esses medos eles vão mudando. Uns são os mesmos medos, são os medos de sempre, mas eles vão mudando de cara, eles vão mudando de forma, sabe? Principalmente quanto mais cristalizado ele tá, mais ele vai tomando outras faces. E aí quem são quais são os portais que ativam esses medos na gente? Principalmente, alguém chuta? Quem é que ajuda a gente a enxergar o nosso medo? Seres humanos, outros seres humanos. São os outros seres humanos, as trocas entre pessoas é que fazem com que a gente enxergue esses medos, com que a gente tenha que lidar com esses medos. Por exemplo, dentro de um relacionamento. Por que tanta gente tem questões com relacionamento amoroso, principalmente? Porque quando você se permite abrir para o outro, quando você está aqui, né? Imagina, a gente está aqui trocando, ó. A Lilian acabou de trazer aqui um comentário, a Daisy estava trazendo outras coisas lá em cima. A gente está trocando, a gente está vivendo, a gente está se relacionando. Só que a partir dessa relação, eu vou pegando, através das nossas conversas, uma insegurança, como a Lilian bem trouxe no momento exato, né, Lilian? Olha como tudo é perfeito. Eu vou pegando uma insegurança, nossa, mas como que eu vou falar desse tema? Mas o que eu vou falar desse tema? Ou quem sou eu para falar desse tema? Vocês percebem que uma pequena live de 30 minutos, ela pode gerar um grande movimento? Em quem faz, em quem tá, em quem escuta. E eu tô amando o feedback de vocês das lives do Clareia. A gente tá na primeira semana, né? E eu tô amando, assim, ver que vocês estão acompanhando mesmo que depois, sabe? Não estão procrastinando, estão vendo e estão trocando comigo, mandando mensagem. É sobre isso, né? Então, esses medos, eles vão mudando conforme a vida, conforme o momento, principalmente por conta dos gatilhos. E as pessoas são grandes portais de gatilhos na nossa vida. Então, a Lilian trouxe aqui a palavra insegurança. Na hora que eu olho essa palavra, me vem essa insegurança, né? Eu me conecto com essa insegurança a partir de um determinado gatilho, que provavelmente é um gatilho muito diferente do da Lilian, do da Rafa que tá aí, da Mari, da Isa. E aí a gente precisa reconhecer quais são esses gatilhos também. Conforme a gente vai convivendo com esses medos, a gente vai enxergando esses medos, como a Daisy fez logo no começo aqui da live. Ela já trouxe o medo dela de cara. Pronto, medo, você tá aqui. Tirei você de mim, digamos assim. Tô te enxergando, né? E agora? Deixa eu entender de onde vem isso. E aí a gente já tá entrando no conteúdo, né? Então eu queria que vocês anotassem, amadas. De onde é que vem esse medo? De onde veio esse medo? Ah, vem do empreendedorismo. Tá bom, do empreendedorismo, ainda é rasa a resposta. Da onde dentro do empreendedorismo? Ah, das minhas trocas com as pessoas. Das trocas com as pessoas. E qual é o medo? Da onde vem esse medo da troca com as pessoas? Medo da rejeição. Aí eu já fui lá embaixo, né? Pulei algumas camadas aqui. Ah, medo da rejeição. Tá bom. Então, eu tenho medo, vou até voltar no que a Daisy trouxe. O medo, eu fiz muitas escolhas de troca de trabalho. Eu fiz muitas escolhas. Troca de trabalho e muito medo de ter feito a escolha errada. Então, aí a gente tem o medo de ter pegado o caminho errado, né? Esse medo, ele vem da onde? De ter pego, medo de ter pego o caminho errado, ele vem da onde? Da onde que eu posso estar recebendo esse tipo de sentimento, de sensação, de pensamento? Qual experiência minha formou esse medo?
E aí você vai indo mais profundo, né? E aí, uma segunda pergunta, né, pra gente se fazer é, esse medo realmente é meu? Esse medo é meu? É meu de verdade? E aí, assim, dentro de uma parte mais energética, né, nós temos todo mundo aqui, todo mundo tem o seu corpo sutil, tem a sua aura. E quando a gente está em ambientes com muitas pessoas, essas energias elas vão se cruzando. E tem coisas que você acaba pegando, principalmente se você tiver uma sensibilidade, assim, sabe, uma abertura, ou não tivesse cuidado bem, se tiver muito aberta, né, sem se proteger, sem essa consciência de proteção, de limpeza que a gente precisa de ter, né. Aí você acaba pegando um sentimento de alguém. E aí você tava bem, isso já aconteceu com vocês? Você tava mó bem. Aí você foi para algum lugar, se relacionou com alguém, encontrou com alguém, e aí do nada você ficou meio assim, né? Tipo, meio para dentro, ou meio tristonha, ou meio melancólica, ou meio chateado, ficou meio estranha, né? Isso aí acontece muito, só que a gente não sabe. Então tem até uma oração assim que eu sempre faço, inclusive antes dos processos de mentoria, né? Que cada uma de nós fique com a sua própria energia, para que sim, haja uma troca, haja uma interação, mas que cada uma permaneça com a sua energia. Então esse cuidado com o sutil, gente, é extremamente importante, porque tem coisas que você tá tendo dúvida aí que nem são dúvidas suas. Por isso que é bom a gente não tomar a decisão na hora, sabe? Maturar. Por isso é bom uma transição de carreira, por exemplo, para você ir maturando aquela vontade, sentindo e mergulhando e ficando íntima, é ótimo, mas e ficando íntima dela, entende? A Lilian já aconteceu e acontece direto, acontece bastante com a Mariana também, né? A Aline também. Gruda na gente as sensações da outra pessoa, gruda mesmo. E saber disso, gente, é importante pra gente começar a separar as coisas, né? Então tá bom, eu tô com esse medinho, eu tô com essa angústia aqui, mas realmente é meu? Isso vem de mim? E aí isso pode ser de um momento agora, mas também pode ser lá de trás, de quem veio antes de você, dos seus pais, da sua família, dos seus avós, sabe? Tem coisas que a gente carrega, medos, e aí a gente vai falar das crenças um pouquinho aqui, brevemente, né? Tem crenças que você vê que não são suas. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de sentimento, que a gente pode coletar através dessa nossa interação social, dessa nossa interação com o mundo, a gente também tem as crenças, e aí a gente vem pra cá, a gente tem as crenças, aquelas crenças que não são nossas. E que não existem, gente, crença negativa ou positiva, é a gente que polariza esse negócio. Crença é crença. Crença é crença. Se ela existe por um motivo de colocar você em alerta. Alerta para algo. Seja um alerta para um mau negócio que você fez, para uma má contratação, para uma má escolha, né, Daisy? E aí a gente traz aqui a sua questão novamente, que a gente tem esse medo. Mas qual é a crença que tem enrustida aí? Né? Medo de eu fracassar, medo de eu não dar certo nessa decisão que eu tomei? É claro que vai ter, né? Assim como nós somos 50% pai e 50% mãe, tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de não dar certo. E a questão é a gente estar forte e firme para bancar esse medo. A gente precisa se fortalecer para bancar. Como eu banco esse medo? Esse medo, essa crença, ela não vai embora. O que a gente vai fazer é aprender a lidar com ela, né? Eu venho falando isso a semana toda. A gente aprender a lidar com as coisas. Não é sobre curar somente, sabe? Tem coisas que vão ser curadas, sim, mas não é naquele sentido de, elas vão parar de existir. Não é isso, pra mim não é cura. Cura nesse campo que a gente, nesse nível que a gente está abordando aqui, é um aprender a lidar com, né? É um aprender a lidar com. Então, olhando para a crença, veja o que essa crença tem para te dizer. Ela vai te dar o quê? Um cuidado, uma atenção, um pisca-alerta, assim, né? Vai te dar um sinal amarelo. Olha, cuidado, se você tá com medo de ter tomado uma decisão errada, aí a gente entra na gente. Agora é a gente, Corpício, Késia, Nascimento. Não é mais a minha mãe, não é mais a minha avó. Aí aqui a responsabilidade é minha. Tá bom, Késia? Se a minha família tem esse histórico, né, viveu isso em algum momento, e estão me trazendo aqui que eu preciso tomar cuidado com isso, o que é que eu vou fazer? E aí a gente entra na parte prática, né?
O que eu vou fazer com essa crença, então? Se eu tenho essa crença aqui, o que eu posso buscar para sanar ela? Isso é o tempo, né? O tempo, o processo, o caminho, o aventurar-se, o desbravar esse rolê todo. É o seguir caminhando. Você só vai descobrir se você seguir. Porque se você não se experimentar, vocês entendem que você não existe, se você não experimenta lidar com isso, você não existe. O que vai ficar existindo são todas as experiências passadas, dos seus antepassados, as suas crenças, elas vão existir e vão tomar conta da sua vida. E você vai estar alheia. Porque quem que vai para a ação e fala, tá bom, vamos lidar com isso, eu vou aprender a trabalhar apesar disso, né? É esse movimento, eu vou, e ninguém vai por mim, ninguém vai fazer isso por mim, né? Então, além de a gente entender de onde vem esse medo, né? Se esse medo realmente é meu, né? Se misturou, tá uma mistureba de coisas aqui, se eu preciso fazer alguma limpeza energética, né? Ou se eu preciso cuidar, agradecer e honrar tudo que tá aqui na minha cachola, que vem no meu inconsciente, que eu sei que existe, que uma hora vai bater na porta e vai falar, oi, eu tô aqui, viu? Tô aqui, eu existo. Ai, que bom que você tá aqui, que bom que você existe. O que eu posso fazer a partir disso? Né? E aí você se posiciona na vida, você se coloca na vida. E aí, a terceira pergunta que você pode se fazer é o que pode acontecer se esse medo tomar conta? Gente, isso aqui é genial. Se você fizer direitinho, como eu tô te explicando, é sensacional. Eu uso, inclusive, esse tipo de visualização no Alquimia, pra gente visualizar a vida que a gente quer e o que acontece com a gente se a gente não realiza essa vida. E aqui a gente vai usar pro medo, especificamente pro medo. Então, o que pode acontecer se esse medo tomar conta, se eu realizar, se esse medo se realizar na minha vida, né? Puxa vida. Esse medo, ele existe e ele estava certo, né? Tipo, puxei, errei o caminho, né, Daisy? Tipo, eita, não devia ter feito isso, não devia ter começado a empreender. Dei com os burros na água. Qual é o cenário? E aí tem até, complementando a isso, né, uma questão do Theta Healing, que eu aprendi no Theta Healing, que é sempre a gente ir se perguntando, mas o que de pior pode me acontecer? O que de pior pode me acontecer? O que de pior pode me acontecer? Nesse processo de a gente se perguntar o que de pior pode me acontecer, a gente pode chegar num ponto que você vai ver que não é um big deal, sabe? Não é um grande problema esse medo. Assim como essa crença também não é um grande problema. É só um cuidado, é um carinho, é uma atenção que a gente precisa ter, né? Então, se esse medo vamos voltar à pergunta. Se esse medo, ele tomar conta da minha vida, o que vai acontecer? Ele vai me paralisar, certo? E aí, o que vai acontecer se eu deixar esse medo agir na minha vida? Vou citar o medo da Daisy, tá, Daisy? Se esse medo de... troca de trabalho, muito medo... Se esse medo da escolha errada tivesse te paralisado, você ainda estaria dentro da sala de aula, você ainda estaria lecionando. E como seria se você estivesse lá ainda? É porque agora você já pulou, você já queimou a ponte, você foi, né? Mas se você estivesse lá, naquele momento que o medo batesse, tipo, gente, será que eu faço isso? Né? Você começa a olhar para a sua vida com esses olhos, com essa modelagem, fazendo essa modelagem mesmo, né? Então, tipo, tá, o que pode acontecer comigo se esse medo tomar conta? Eu vou travar. Se eu travar, o que vai acontecer? O que de pior pode me acontecer? Né? Eu vou ficar lecionando. E o que vai me acontecer se eu ficar lecionando? Puxa, eu vou ficar sem tentar, né? Sem testar, sem saber se teria dado certo. E o que pode me acontecer? Eu me tornar uma pessoa infeliz pelo fato de eu não ter conseguido tentar, de não ter tido coragem, de não ter tido força para tentar. Entende? Você tá ligada nos Paranauê, né, amada? O que de pior pode me acontecer. Então, assim, imagina a sua vida, você se travando por conta desse medo, e aí depois, em seguida, você mete essa pergunta. O que de pior pode me acontecer se eu transpor esse medo? Então, como seria a minha vida se eu tivesse medo, se esse medo operar em mim e agir a partir de mim? E no contrário, o que de pior pode me acontecer se eu resolver transpor esse medo? Porque também tem medo, né? Tem medo de você ficar e tem medo de você ir. Existe medo nas duas pontas. Você tá aqui, ó. Preciso tomar uma decisão. Eu tenho medo de ficar e tenho medo de ir.
Qual é a minha vida? Como seria a minha vida se eu ficasse? Como seria a minha vida se eu fosse? Quais são os novos medos aqui? Tá, mas se eu for, o que de pior pode me acontecer? Pronto, eu acho que agora eu consegui trazer a sequência. Ai, meu Deus! Logo no começo da marca, ouvi de uma pessoa próxima que não tem o perfil de vendedora. E teria que contratar alguém se quisesse vender. Senti medo no começo, insegurança, mas segui. Hoje entendi que meu jeito de vender é humano. E eu amo todo o processo, porque você transformou um processo que era algo rígido no seu jeito, né, amada? Você transformou num jeitinho seu. E você enfrentou, né? Pô, tá bom, eu não tenho essa habilidade, mas não dá pra desenvolver? Será que é impossível? E a gente sabe que qualquer coisa no mundo, na vida, que a gente se propor a fazer, a gente dá conta. A gente consegue fazer. É uma questão de empenho, né? De fazer, não, eu não tenho outra opção, vamos fazer. E aí é o fazer dar certo, né? É o fazer dar certo. A Daisy, exatamente, eu busquei essa troca. Né? Os 2 anos adquiri uma franquia paralelamente a lecionar, mas tudo ocorreu muito rápido. Isso é um grande indício, assim, também, né, Daisy, de que você está no caminho certo. Até um extra aqui pra gente entender, pra gente trazer, quais são os marcos, sabe? Quais são os marcos que a gente pode estabelecer pra gente ir quebrando esse medo? Porque no caso das vendas, né, amada? Nas vendas, o que a gente poderia colocar? Ah, meu Deus, eu tenho que começar a vender. Caraca! Quais são os marcos que eu preciso atingir para eu entender que eu tô vencendo esse medo? O que precisa acontecer para eu entender que eu tô criando essa habilidade? Que eu tô integrando isso em mim? O que precisa acontecer para eu ver, para eu notar que eu tô lidando melhor com esse medo? Ah, então eu preciso fazer uma oferta. Depois que eu fizer uma oferta, o que eu preciso fazer? Fazer uma venda. Depois que eu fizer uma venda, o que eu preciso fazer? E aí a gente vai vendo todo o nosso desbravar, o desenrolar, gente, disso. E aí que tá a beleza. Esse é o caminho. Que às vezes a gente esquece de ver. A beleza tá no caminho, não tá na conquista. Só que para você enxergar esse caminho, você precisa saber que caminho é esse, né? Então tá, eu tenho esse desafio, eu tô com esse medo. O que eu preciso fazer para vencer esse medo? Tem esse marco 1, tem o marco 2, tem o marco 3, tem o marco 4. Puta, cheguei. Medo, agora é nós. Agora é nós. Aí você faz o que com o medo? Você tira da sua frente o medo. Lembra, no começo da live eu trouxe isso. Primeiro ponto, que a Daisy bem já chegou chegando. Tá aqui, medo? Tô olhando pra você, medo. Tá bom. Deixa eu te escutar um pouquinho. O que você tem pra me dizer? Ah, então tá bom. Entendi. Aí, feito isso, parece live de doida, né, gente? Tá, feito isso, você entendeu o medo, você conseguiu lidar com ele, você põe ele pra cá agora. Agora você não fica refém dele, ele não fica na sua frente te emperrando de ir. Ele fica do seu lado, te trazendo a força necessária que você precisou aprender, a habilidade que você precisou aprender, e ele segue com você. Agora ele vai seguir junto com você. Porque você integrou o aprendizado. Gente, todo medo traz um aprendizado pra gente. Todo medo tem um aprendizado aí pra gente. E quando a gente integra esse aprendizado, o que a gente faz? A gente caminha com esse medo. E ele, ao invés de ficar travando a gente, ele fortalece. Porque aqui é um combo de habilidades. Imagina que esse copo, que é o meu medo, ele é um combo de habilidades que eu precisei de desenvolver para lidar com ele. Por isso os nossos medos, os nossos desafios são grandes presentes na nossa vida. Eles fazem com que a gente abra um baú e enxergue ali um monte de coisa que a gente precisou fazer, aprender, sabe? É um baú com muita riqueza dentro. Com muita riqueza dentro. Então, agora pensando, né? Eu já trouxe todo o conteúdo para vocês, é isso. Eu tô aqui voltando para a estrutura. Mas é basicamente isso. Né? Como é que vocês estão aí? Chegamos aos 25 minutos, queria ouvir um pouquinho vocês. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou recapitular, tá? Para quem chegou no final. E pra gente fechar aqui o nosso raciocínio. Todo ser humano tem medo, a gente sabe disso. De acordo com o tempo, esse medo vai mudar, porque ele vai cristalizando, ele vai mudando de camada, ele vai vestindo outras caras,
e a gente vai recebendo novos inputs, novos gatilhos para acessar esse medo. E quanto mais tempo a gente leva para acessar esse medo, mais vai ser foda na hora que a gente abrir essa caixa de Pandora. Por quê? Porque ele vai estar tão forte, tão cristalizado, que a gente vai ter um certo trabalho a mais aí. Inclusive, as situações elas vão ser cada vez mais complicadas, mais desafiadoras, porque é o nível do medo, né? Quanto mais cristalizado o medo, mais às vezes você vai ter que receber alguma coisa da vida mais forte para você aprender e tomar a decisão de ir lá lidar com aquela porra daquele medo. Então, ao invés de fazer isso pela dor, vamos fazer pelo amor, né? E aí, qual é o processo de amor, né? Então, quando você identifica esse medo que está te paralisando, né? Você começa a se familiarizar. Então, coloca esse medo na sua frente, se familiariza com ele. Oi, medo, tudo bem? Tá bom, o que está acontecendo? Igual as crenças, tá, gente? É o mesmo processo. Então, me familiarizo com ele, eu sinto ele, eu não excluo, eu não quero, não, deixa eu fazer outra coisa lá, depois eu penso nisso, não. Eu vou ficar, eu vou me habitar agora. Eu tô aqui e eu vou lidar com isso, porque isso faz parte de mim. É uma forma de você se trazer para a vida. A partir desse ponto, eu vou começar os seguintes questionamentos. E aí, peguem aí, tá? Anotem para depois vocês revisarem, depois vocês praticarem. Não adianta ficar só aqui na live, nisso aqui. Isso aqui é pouquíssimo aprendizado. Isso aqui traz mais aprendizado. E a prática, então, nem se fala. O compartilhar também. Então, a partir disso, eu vou me perguntar, de onde vem esse medo? É meu? É meu? Não, desculpa, o é meu já é a segunda pergunta. Então, de onde vem esse medo? É de alguma vivência, alguma situação? E aí, a segunda pergunta, esse medo é meu mesmo? Será que não é porque, né, eu tô precisando aí de dar uma limpezinha, limpar meus campos sutis, dar uma meditada, né, tomar um banho gostoso, me conectar com a natureza, pôr o pé no chão para limpar, para liberar tudo isso que não é seu. Rezar também, né? A partir disso, o que pode acontecer se esse medo tomar conta? Como vai ser sua vida se o seu medo tomar conta de você agora? Se esse medo agora tomar conta de você, como vai ser sua vida? E como seria a sua vida sem esse medo, transpondo esse medo? Não, aí vai surgir outros medos, né? Porque transpôs um, vai vir outros. Né? Eu tinha um medo lá na época da CLT, hoje eu tenho outros, porque é assim a vida, né? Mas aí você vai se perguntar, o que de pior pode me acontecer se eu transpor? Se eu for, se eu fizer, se eu realizar? E aí, a partir disso, o que eu preciso fazer para lidar melhor com esses medos? Quais são os marcos que eu posso colocar dentro da minha meta, dentro do meu jogo aqui, para eu entender que esse medo agora ele tá do meu lado, ele caminha comigo, ele não tá contra mim, ele não tá se opondo ao meu processo, e sim que ele está aqui do meu lado, caminhando junto comigo. Meu pacotinho de habilidades de aprendizado. É isso, em resumo. Foi maravilhoso, tive uma luz aqui, que bom, é para clarear, literalmente esse é o objetivo, né? Clareou alguma coisa para vocês? Aqui clareou, eu vou ter que reaplicar isso em algumas coisas da minha vida também. Tá sendo um prazer montar essas estruturas aqui para vocês, trazer um pouquinho desses temas que às vezes ficam tão soltos, né? A gente vê tão solto por aí. E uma das coisas que compõe o meu baú é de fato conseguir integrar isso e colocar de uma forma que a gente consiga ir para a prática a partir disso. Então, encerramos aqui mais uma live do Clareia. A gente encerra a semana. Domingo eu vou postar para vocês todo o cronograma da semana que vem. Semana que vem eu vou abordar muitos temas de transição de vida, né? Que se conecta muito com tudo que a gente está trazendo aqui, né? Porque a gente precisa aprender a transicionar. A gente precisa aprender a fazer as nossas travessias, né? Então, semana que vem, tá porreta os temas, não percam. A Daisy comentando que clareou muito. Meu medo já saiu da frente e está ao meu lado, viu? Viu só como é bom? Tem que estar do lado, não tem que estar à frente. Tem que estar do lado. A gente precisa aprender a colocar esse medinho do lado e seguir com ele, junto com ele, porque ele faz parte. Assim como aquelas crenças que você vive tentando, quero sair, não quero mais essa crença, para mim ela é sua, amada. Toma dessa crença, e desfruta. Desfruta do aprendizado que ela tem para te entregar. Tá bom?
É, Lilian, que bom que vai fazer sentido. Então, semana que vem já se organiza aí, meio-dia, tá? Obrigada, amadas. Fiquem bem. Bom almoço para vocês. Vamos comer, vamos nos alimentar, nos nutrir, né? E vamos que vamos. Gratidão por todas vocês estarem aqui, tá? Boa semana, aliás, bom final de semana. Agradeço pela semana que passamos juntas e a gente segue. Beijo!